É isso aí. Gente, tô aqui hoje com
com um dos músicos, não só guitarrista, mas um dos músicos que eu mais admiro, barra pesadíssima mesmo, tô falando, sabe que eu tô falando do coração, amigaço há anos, e um cara que realmente é muito barra pesada no instrumento, chama-se Lula Galvão. Esse é o cara. Puxa, obrigado, Nelson. Você falando isso. Obrigado por você ter aceito o convite de vir aqui. Bom, prazer é todo meu. Todo mundo tá querendo o Lula, bicho. Sabe porque a gente tem um negócio no canal que as pessoas falam, comentam e tal. Aí toda hora, pô, você não vai chamar o Lula Galvão? Eu falo, já chamei. Poxa, ele ainda não veio. Mas, pô, mas e o Lula Galvão? Já chamei, a gente só tá acertando uma data e tal. Então você tá aqui, tá bom demais, bom demais. Cara, a gente é amigo de infância, né? Quer falar um pouquinho disso? Quero. Nós tivemos aquela formação maravilhosa em Brasília, né? Porque acho que em Brasília naquela época tinha um mercado, né, de música, assim, que a gente tocava na noite, tinha muita casa que tinha música instrumental e música cantada. Então a gente tinha aquele tempo de estudo na casa dos pais da gente, estudávamos de dia e de noite tínhamos a experiência de tocar música instrumental, a gente ouvia muitos discos e tudo. E também a coisa da música cantada. Acompanhar. Então a gente teve, por exemplo, a gente ainda teve o privilégio de eu começar com a Rosa Passos, você com a Zélia Duncan. Exatamente. Então nós tínhamos a coisa da música instrumental e depois a coisa da arte de acompanhar. Do acompanhamento. Então eu acho que aquilo ali foi nossa faculdade. Aquilo foi ali eu considero que foram anos assim de estudo mesmo, de aplicação, né? Estudo de dia e à noite aplicava e aprendia. De colocar em prática as coisas. Exatamente. Brasília até hoje, de uma certa forma, é um celeiro, né? Como sai músico bom de Brasília, né? Não sei te dizer o porquê, assim, mas às vezes eu fico ventilando que é uma coisa... Brasília tem um tempo diferente. Né? E as pessoas se encontram mesmo, né? Vamos lá, não sei o que, vamos, e se encontram, ficam tocando, e você vê aquelas pessoas tocando e as horas passam e eles, de noite eles estão lá tocando, uma fome, né? É verdade. É incrível. Eu e Lula, a gente se conheceu, sei lá, a gente tinha... Quantos anos? Uns 18, 17, talvez? 18. 17 anos para 18. E... Acho que o Lula tinha 18 e eu tinha 17. Eu ficava brincando, não, Lula, você tem um ano aí a mais que eu, então você já estudou mais e tal. Eu tinha uma desculpa para dar, né? Aí o Lula brincava comigo, quando eu tiver 54, você vai ter 53. E agora... Que é o momento, que é esse momento. É esse agora. Porra, um ano não faz diferença nenhuma. Quem comeu, quem não comeu, não come mais, né? Mas a gente conheceu muito novo. Quem me apresentou a você, ou quem nos apresentou, foi um professor que a gente teve em comum, que foi o Paulo André. E Paulo André Tavares, que é um super guitarrista de Brasília, um professor maravilhoso também. Super. Cara que me ensinou muita coisa. Até hoje eu toco assim no meio do negócio. Olha o Paulo André. Olha o Paulo André. Por quê? Foi o cara que, né? Foi o meu único professor, quer dizer, ele e o Luciano Fleming, eu estudei... Estudei com o Luciano. Estudei no ano de 80 com os dois, então eu tinha a experiência do Luciano, que era uma coisa mais erudita e tudo, e o Paulo André, que tinha a coisa do erudito, que ele dava aula de violão clássico na escola de música, né? Mas ele estava todo já com a coisa da improvisação, ele tinha um professor muito bom, que era o Haroldo, um médico, que ele falava, Haroldo, vem aí. Eu falava, já ficava na expectativa que vinha coisa nova, né? Bacana. E o Gamela, cara? Como é que foi o Gamela para você? Qual foi o seu contato com o Gamela? O Gamela, tive contato através de um amigo meu chamado Guilherme, que estudava no segundo grau comigo, e ele era aluno do Gamela. E aí nós tínhamos uma apresentação para fazer da escola, e eu não tocava praticamente nada, assim, mas aí esse rapaz falou, não, mas tem um arranjo aqui, ele me apresentou um arranjo do Gamela, do Samba do Avião. Aí na apresentação final eu toquei, sem conhecer o Gamela, eu toquei o arranjo dele. Aí mais tarde fui ter o contato com ele na salinha lá, ia sempre lá. Né? Gamela, para quem não sabe, Gamela é o Sidney Barros, um super professor, foi professor de Brasília inteira, né? Os violonistas de Brasília, que saíram de Brasília, todo mundo passou na mão, de alguma forma passou na mão do Gamela e absorveu alguma coisa dele, né? Um cara super importante. Gamela é incrível, que ele tinha um poder de síntese. Ele fazia aquelas músicas para um cara que estava começando a tocar violão,
mas tinham toda uma sofisticação, um bom gosto. Incrível. Ele tinha um poder assim. Você falava, o cara não sabia tocar nada, ele botava assim, ó, é o seguinte, ó. Aí já estava mostrando. Já tava, Opa, o cara já estava fazendo uma harmonia. O cara com 2 dedos ele resolvia o negócio. Assim, quem não tocava já saía de lá aluno dele para sempre. Porque... É verdade. Incrível isso. Mas como é que foi a tua formação? Porque você vem de uma família hiper musical, né? Seu irmão mais velho, Carlinhos Galvão, maestro, compositor e foi diretor da Escola de Música do Brasil, um cara fundamental, um cara super importante, que abriu a Escola de Música para música popular. Foi aí que eu entrei na Escola de Música como professor, ele me convidou na época. Porque a Escola de Música antigamente só tinha música erudita. Só tinha música erudita. Né? E para o violão, então, você tinha que fazer 2 anos de instrumento de orquestra para depois pegar o violão. Aí ele que implementou essa coisa da música erudita e música popular, música, né? Música. Tirou as barreiras, né? Botou a coisa para falar junto. Isso foi, eu acho que foi uma tacada de mestre. E depois a coisa dos cursos de verão, que ele deu continuidade, né? Porque a escola mesmo teve uma coisa forte na música erudita com o Maestro Levino, que foi um cara super importante. Muito importante. Né? Mas não tinha música popular, a gente tem que dar um nome, né? Não tinha música popular. Mas aí, quando o teu irmão entrou, o Carlinhos, ele abriu e aí ficou, assim, a escola ficou muito completa, a escola virou uma referência, né? Então você tem o Carlos Galvão, que é o teu irmão mais velho, tem o Zequinha, que foi um baterista que eu toquei junto, eu tinha um trio com o Zequinha, eu e o Zequinha, eu lembro. Pô, toquei anos com o teu irmão, com o Zequinha, anos. Aprendi muito com ele, aquela figuraça, ria a noite inteira, Zequinha era muito engraçado. E um cara que tocava, né, não tinha firula, era tudo no lugar. Tudo. Os solos você dava para ele fazia o solo na forma, assim, você podia ficar tranquilo que ele já entregava certo. Incrível, né? Aquilo. E tinha muita coisa, aquela coisa de solo de mão. De mão, exatamente. Tirava sonoridades da bateria incríveis. A tua família eu admiro muito, sou amigo de... Você foi amigo de... Todos eles. Pelo menos os músicos. Os músicos, eu tive uma relação muito forte. O Carlinhos Galvão, que foi diretor da escola, foi quem me convidou para ser professor lá. Depois o Zequinha, que eu toquei muitos anos com o Zequinha. E o Sérgio, né? Você, né, que foi apresentado lá, e o Sérgio Galvão, que eu conheci, que é o mais novo, né? Que eu conheci lá ainda de calça curta, mas já safado, né? Já cheio de dedo, né? Fala um pouco dessa coisa da tua família. Como é que foi isso na tua formação? Foi super importante, né? Apesar de que os dois, né, o Carlinhos e o Zequinha, têm uma distância de idade muito grande. Então, quando eu nasci em 62, eles foram para lá em 60, né, junto com meu pai, com minha mãe. Em 68, eles vieram para o Rio, Carlinhos e Zequinha. Então eu não tinha, a minha ligação era assim, com meus irmãos músicos, assim, eu admirava. Tocava baixo o Carlinhos? Baixo, tocou com o Guiberto, inclusive, fez algumas coisas. E então a minha ligação, sabe aquele irmão mais novo que idolatra, né? Fica, e acompanha, aí o Zequinha gravava, ficava naquela. Mas depois eles voltaram, quer dizer, o Zequinha voltou para morar em Brasília. Aí que eu tive um contato mais de tocar com ele, de conviver. E as coisas dos discos, né, que eles compravam e tudo. O meu outro irmão, o Paulo, também, que é muito importante. O Paulo é super ligado, né? Ele não é músico, mas super ligado. Não é músico, mas ele é. O Paulo, de vez em quando, eu cruzo com ele na internet, assim, a gente se fala. Uma coisa, ele comprava os discos lá e a gente tinha contato, assim, eu e Sérgio, né? Ficávamos ouvindo, tirando, gravando. Em fita cassete, aquela coisa que existiu há um tempo. Eu lembro que, logo que eu te conheci, você já estava ligado em transcrever umas coisas de solos. Eu lembro que você me mostrou, falou, olha aqui, poxa, aí você botava no cassete, aí ficava assim, tará, aí você parava. Você lembra? Exatamente. Tará, tará. Ok, agora. Tararô. Fazer assim. Eu tinha uma fita que era assim. Eu nunca consegui tirar um solo inteiro, porque eu tinha técnica para isso, né? Mas eu tirava uns pedaços para fazer a associação daquelas notas com a harmonia. Falar, qual é a relação que tem, né?
Então tinha uma fita que tinha um pedaço do solo do Hélio Delmiro, depois vinha um pedaço do solo do Heraldo Monte, depois do Alemão. E assim, cara, eu ouvia Hector Costita, que ele tinha uma forma de tocar que era bem didática, assim, sabe? Acorde menor, aí você via ele usando o modo dórico, aí eu falava, pô, que legal isso aqui. Aí fui assim, né, fazendo a relação até estudar com o Paulo André e aí perceber mais. Você, desde o começo você já estava ligado nisso, nessa coisa solística, né? Acho que muito por causa do Hélio Delmiro, que era um cara que juntava isso, né, a coisa do violão com a improvisação. Então, música brasileira com improvisação. Aquilo ali, falei, pô, acho que isso aqui que eu gosto. É um caminho. E, pô, meu mestre até hoje, mestre de todo mundo, né? Pô, Elinho é mestre de todo mundo. Você é um cara que é referência em harmonia. A gente já tem idade para ser referência em alguma coisa. Infelizmente, né? A gente podia ser garotão ainda, mas você é um cara referência não só como solista genial, mas também como ter soluções harmônicas muito interessantes, né? E é muito louco que a gente pesquisa, e de repente, por exemplo, você veio tocar aquele arranjo que você tocou, abriu aqui com Brigas Nunca Mais, aquele arranjo solo. Maravilhoso aquilo, né? Pô, com aquelas linhas de contraponto, e o tempo meio elástico, né? Diferente do tempo da música, deixou o tempo, né? E usando isso aqui é bacana. Foi baseado aqui, sempre na segunda menor, todo o acorde. Ele pode ser pode ser aquelas 7. Ele pode ser o dominante, né? Ele pode ser tanta coisa, né? Pode ser o dominante alterado, ou o dominante sem alteração, o menor, meio diminuto. O maior com... Exatamente. Né? Aí, quarta metada e tal. Por isso que eu pensei, eu falei, vou fazer esse arranjo em cima das segundas menores, assim, né? Parei, aí vai a segunda menor, ali respondendo sempre. Aí nem sempre é igual, eu não sei como é que vai ser a solução. Não, as notas, porque tem umas notas de resposta que às vezes eu faço a nona e passo para a tônica, né, no caso da formação, pensando no baixo, nisso aqui. Mas às vezes eu faço. Mas às vezes eu vou variando assim. Para não ficar um negócio chato, eu vou tocar e eu vou fazer aquela. Eu tenho uma surpresa, falando assim, acho que agora eu vou fazer surpresa assim. Pra gente mesmo, exatamente. Isso é uma coisa que eu converso muito assim com meus alunos, porque eu tenho essa coisa dessa veia didática, de dar aula tal, na universidade. E eu sempre falo com meus alunos, cara, quando você aprender uma música, primeiro é o seguinte, entende como a música é, né? Entende a função de cada coisa, para poder tocar música em qualquer tonalidade e saber o que a música tem. Depois, quando você faz um acorde de melos, não faz só um, cara, você vai ficar assim, né? Vai ficar... Faz 5, 6, faz... Não, que aí quando você vai tocar, você tem opções. Como é que eu vou fazer? Vai ser isso? Ou vai ser isso? Ou vai ser, sei lá. Não, você tem... A gente tem várias opções para fazer, né? E quando você experimenta isso em casa, o bom de você poder estudar, né? É você poder experimentar as coisas em casa, para depois quando você for tocar, você tá livre. Tem 500 opções. Né? Muito parecido com a coisa do improviso, né? Você tem várias opções e as opções vão pulando na tua mão, né? Na hora que você está tocando. Né? Fala um pouquinho de como é que você pensa as coisas, Lu. Eu acho que é uma coisa que é bacana, se você puder compartilhar isso com a gente, comigo e com quem está vendo. Tanto harmonicamente quanto... tem alguma dica, alguma coisa interessante? Eu acho que é mais ou menos isso que você falou, você criar várias opções. No caso do acorde de melo, você tem uma nota que é a nota da melodia e você vai fazendo as inversões para aquilo ali, né? E é isso, eu não... Vamos tocar uma música que a gente possa exemplificar um pouco disso? Lembra aquela música que a gente gravou, acho que há 20 e poucos anos atrás? Balada para Nelsinho, você lembra disso? Eu tenho a parte aí. Vamos ver. Vamos? Claro. A gente gravou em duo há muito tempo atrás no disco de uma querida amiga, Helenice Maranese, uma música dela que ela compôs em minha homenagem. Fiquei super honrado com isso. Chama Balada para Nelsinho. E ela chamou eu e o Lula para gravar naquela época. Eu sei lá quantos anos, tem 20 anos? Já tem uns 20 anos. Pelo menos uns 20 anos atrás.
É isso aí, arrasou. Brigadaço, cara. Poxa, eu Você que ter vindo agradeço, aqui, Marcinho. maravilha, Poxa. bate aqui. Pô, Muito sempre obrigado, um prazer cara. enorme tocar Prazer contigo. todo meu, cara. E como as oportunidades não são muitas, porque não é sempre que tem 2 violões numa banda, 2 guitarras, né? Claro. Então a gente acaba, o companheiro de instrumento, a gente A gente acaba não se encontra. não se cruza muito, não se encontra muito, não toca muito junto. É. Né? Infelizmente, a gente devia marcar uns horários para tocar e esse duo nosso, né? Mas a gente podia tocar mais um aqui só para finalizar, só fazer um standardzão. Beleza. Sugere um. Pode ser a do Bonfá? Do Bonfá tem vários. Tem Manhã de Carnaval, tem... Não, aquela que nós falamos é Gentle Rain. Oxe, Exatamente. o Gabriel gostava de chamar Chuva Delicada. O nome da música é Gentle Rain. Vamos fazer? Bom. Você faz alguma coisa especial aí? Não, porque eu toco o feijão com arroz, não vai. Peraí, não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber sua opinião. Abraço.
Ah, foi mal. Era aí o começo do carro? Era. Eu estava naquela... Já tínhamos passado, não? Não sei, cara. Eu só vendo. Foi mal. Não, pô, tava legal, né? Tava. Pô, rolou Rolou um teve clima, né? Deixa assim. Deixa assim, faz fade. É, exatamente. É. Na hora que a gente tá fazendo o tema, tem É. tudo. Não, começa teu solo, faz teu solo, até aí onde a gente parou, logo antes. Faz um Não, fade. limo o solo é uma porcaria.